Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Estamos entrando no ar com o nosso programa de número 634. Comigo hoje, para comentar as principais notícias do dia, a companheira Andréia Druz. Boa noite, Andréia. Eu tropecei no Truz. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos e a todas. É mais um prazer. Semana passada aqui. Mais um prazer a gente poder conversar. Infelizmente, as notícias não são boas, né? Mas a gente vamos colocar a par da situação. Ok. E vamos se informando para procurar ver se a gente cria munição para enfrentar a situação e torná-la um pouco melhor. Bom, vamos. Nosso programa de hoje destaca, segue dando destaque à crise que se instaurou no interior da esquerda depois do resultado das eleições, depois do desastre eleitoral e da política muito claramente de diversos setores da esquerda, de se apoiar, de se conciliar, né, de capitular diante da direita golpista, se instaurou uma crise enorme nas hostes da esquerda. Hoje tem notícias de setores do PT pedindo a destituição da direção do partido, não só da Gleice, mas mudanças em todo o diretório nacional do partido. E por isso nós colocamos como título, né, Abutres da Esquerda querem o fim de Lula e do PT, e João Biden em 2022. Porque enquanto setores da esquerda procuram intensificar a divisão que foi promovida durante as eleições, a direita se confraterniza. Né? Nós vamos tratar hoje, depois do Eduardo Paes ligar e se confraternizar com o Bolsonaro. Também ontem foi a vez do Bruno Covas. Agora eles estão em lua de mel. Né? Passadas as eleições, a direita se confraterniza, enquanto a situação só se agrava para a população trabalhadora. Né? Recorde de casos de Covid, aumento do desemprego, tudo o que é de pior. Nós vamos discutir a situação e discutir a perspectiva diante dela, né? As alternativas dos trabalhadores e da esquerda diante dessa crise. Bom, antes da gente entrar na pauta, vamos mandar aqui o nosso salve, o nosso boa noite para os nossos amigos internautas que já acompanham aqui a nossa transmissão. Né? Muitos estavam aí acompanhando agora há pouquinho o programa Análise Sindical, né, que hoje teve participações diversificadas aí, com vários companheiros participando do programa, tratando aí dos mais diversos assuntos do movimento sindical. Né? Se você não assistiu, pode assistir depois na reapresentação o Análise Sindical, né, que foi comandado aí pela companheira Lília, companheiro Renan, lá de Brasília, participou também o companheiro Eduardo, da Bahia, companheiro Tiago, companheiro Edson Dorta. Pois bem, obrigado a vocês aí, quem continua conosco, a Angelina Dias, o Vinícius Freire, o nosso amigo Sem Chance, né, muito boa noite, a Elizabeth Esther, né, o nosso amigo Luiz Farias, sempre por aqui presente, participando conosco, o Eros Henrique, perguntando quem é o João Biden. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Né? Suspense. Né? João Biden. Orlando Júnior, nosso amigo, muito boa noite. Que bom ter você aqui conosco. Né? Também a Maria, nossa companheira Maria Ângela Abduchi, presença constante aqui no nosso programa, que já chegou aqui saudando, mandando a sua saudação para mim, para André e para todo mundo que participa aqui conosco do programa. O Scott Rose, né? A Ana Matos, muito obrigado a todos vocês, a Silvia Mio. Bom, o pessoal que está chegando por aí, em nome desses aí que a gente citou, nosso abraço a todos vocês, nosso forte abraço também para você que nos assiste na reapresentação, às vezes na madrugada, né, que acessa os arquivos aqui do nosso canal, para, fora do nosso horário de transmissão aqui ao vivo, assistir o nosso programa, como você pode fazer com todos os programas do nosso canal que ficam aqui
arquivados à sua disposição para você assistir no dia seguinte ou no horário disponível, né? É o canal interativo, é a possibilidade de você acessar nos mais diversos horários e a interação que acontece aqui no nosso chat, né? O pessoal comentando os assuntos. Participe, compartilhem, mandem aí nas redes sociais, espalhem o link do nosso programa, aqui do nosso canal, chamando o pessoal aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Twitter, etc, etc, para assistir aqui o resumo do dia, o Jornal da Noite, aqui da Causa Operária TV. Bom, vamos em frente então. Hoje tem uma data que não é muito lembrada, né? A gente destacou aqui uma data... o Brasil tem um monte de datas, né? A maioria delas em geral, só tem importância aquelas que têm algum valor comercial, né? Que os setores capitalistas que resolvem destacar para, não por conta da afetividade da data propriamente, mas por conta de que são as datas de grandes campanhas comerciais para aumentar as vendas, né? Dia dos Namorados, dia disso, dia daquilo, né? Bom, e hoje é o dia do samba, né? Me chamou a atenção porque, ao ler sobre o assunto, na realidade o dia é o dia do samba, mas nem é o dia do samba, porque a data não existe enquanto uma data oficial nacional. Ela foi aprovada aí, basicamente ela foi aprovada há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, foi aprovada por uma lei estadual no estado da Guanabara, lá em 1964, em julho, em plena ditadura militar, né, quando o pessoal não estava nem podendo sambar muito, né? Quem estava sambando era o povo na mão dos militares aí que estavam começando aí, estavam na ditadura no país. E depois disso houve projetos na Bahia para, inclusive a própria data de 2 de dezembro, ela foi proposta como tal na Bahia, com homenagem naquele ano ao compositor Ari Barroso, né, justamente que nasceu, ele que é o autor da Aquarela do Brasil, que teria nascendo nessa data, e a ideia era naquele ano prestar uma homenagem. A data, inclusive, ela zigue-zagueava, não tinha um dia fixo. Bom, mas aí ficou, embora o Dia Nacional do Samba não seja uma comemoração oficial, ela, por algumas iniciativas dos próprios sambistas e amantes do samba, se transformou numa data conhecida como tal, né? A ausência de divulgação, obviamente, tem a ver com esse problema, a própria guerra, né, que existe contra esse verdadeiro patrimônio cultural do povo brasileiro, que é o samba, né? E tudo que é caro, benquisto, né, que é próprio do país, como é o caso do futebol, ou se transforma, né, ou a burguesia procura dominar para oferir vantagens materiais, que é o único interesse que a burguesia tem, ou simplesmente é deixado de lado, é secundarizado, né? A gente vê no caso do futebol, eles procuram, na medida de determinados interesses, controlar, manipular, né? E dessa maneira também, no certo sentido, destruir e afastar o povo, né, desse movimento que tem características culturais, históricas no país. E da mesma maneira a gente vê com o samba, né? A gente vê, inclusive, que nos últimos anos os governos direitistas vêm procurando atacar o próprio carnaval, né, estabelecer um controle, pesada censura, de há muito, né, a festa em muitos lugares é transformada numa festa que procura atender aos interesses dos grandes monopólios da televisão, né, dos hotéis, e o povo que se dane futebol clube. Bom, aí, falando do samba, só para lembrar a data, eu vi aqui um vídeo, né, que foi divulgado no momento aí da luta contra o golpe, um vídeo feito pelos sambistas para protestar contra o estado de exceção que estava se colocando aí. Tem a apresentação aí, a presença do Nelson do Sargento e da Lercy, né, que é a companheira do PCdoB, mas sambista tradicional, né, e várias outras personalidades. Então tem um videozinho aí, nós vamos passar para vocês para homenagear aí, fica como uma homenagem nossa aqui do programa ao Dia do Samba. A gente vê, inclusive, nesse momento
da pandemia, né, o quanto faltam atividade de diversificação cultural, né, porque como não há uma política de incentivo por parte dos governos de direita, né, também você não tem no meio de comunicação, os artistas estão muitos aí passando muita necessidade, né, sem emprego, sem o ganha-pão, inclusive no mundo do samba, que também se transformou num negócio, num ganha-pão de muita gente, né? Por exemplo, as escolas de samba a essa altura do campeonato, estariam empregando aí já essa altura milhares de pessoas, blocos, para produzir fantasias, preparativos para o carnaval, a essa altura já estariam em marcha, né? Evidentemente que é impossível pensar numa festa popular como essa, numa situação como em pandemia, mas a gente vê também que, com certeza, né, esse tipo de medida vai sendo usado aí para degradar, né, a própria atividade cultural do povo brasileiro, já que não há esquemas alternativos. Se você, na maioria das vezes, você liga a televisão, são só enlatados, né? É só coisa que antes você tinha na TV aqueles programas musicais que mesmo por um grupo reduzido de artistas ainda eram frequentados aí por artistas brasileiros. Agora você não tem, isso aí é coisa muito rara, né? Na maioria das vezes os programas são meras reproduções de programas estrangeiros aí que copiam cópias mal feitas, chatas, né? Sem criatividade, né? Bom, vai lá o vídeo, aí depois a gente volta, se a Andréia quiser falar um pouquinho de samba, né? Porque quem não gosta de samba, eu não sei se a Andréia gosta, né? Mas depois ela fala para vocês, vamos fazer um suspense, né? Vamos ver se a Andréia ela gosta ou não gosta de samba. Vai lá, vídeo primeiro, produção, solta aí pra gente. A minha liberdade. E veio o golpe. E um governo ilegítimo, em menos de 24 horas, toma de assalto muitas de nossas conquistas. Fim do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Quem tem medo da liberdade, detesta a democracia. Eu tenho plena certeza de que o povo irá para as ruas e nós iremos, sim, retomar a nossa história. Foi a minha liberdade, custou sangue, das lágrimas, a força, o fim da sorte, viu a morte, já esquálida, mas seguir, juntando os pedaços de novo, nem se tiver do povo, pariu democracia, e agora, um novo papinho da fera, com ódio e raiva vem a terra, tomar de assalto a nação. E agora, um novo papinho da fera, com ódio e raiva vem a terra, tomar de assalto a nação. Mas não tem quem vá roubar, matar a fé, que nos faz lutar até banir tanta maldade. A te ver essa massa, chama e arte, feita com amor da raça, assusta, covarde. Se come não fugiu, não tem mais nada pra temer, vai como história, meu Brasil. A minha liberdade. Faz outra história, meu Brasil. Força, o filho, a sorte. De assalto à nação e agora Mas não tem quem vá roubar, matar a fé. Pariu democracia. A altivez dessa massa
é chama que arde. Custou sangue, tantas lágrimas, a força, o filho, a sorte, viu a morte já esquálida. Juntando os pedaços de novo, prenhou-se de fé e pro povo. Quem de golpe em golpe não fugiu, não tem mais nada pra temer, faz outra história, meu Brasil. Foi? Ok. Beleza, vocês viram aí o Samba da Resistência, uma composição aí de vários sambistas famosos, com a participação de sambistas, alguns conhecidos, outros menos, né? Mas um protesto e a gente usou aí para homenagear o Dia do Samba. E aí, Andréia, você gosta de samba? Ô, Toninho, eu tô aqui pensando, eu tô pedindo uma roda de samba, não é? A gente tá precisando, né? Precisando muito. É uma catarse. Gosto muito, gosto de samba, gosto de pagode, gosto né, do que é, acho que é a síntese mesmo da nossa música, da nossa cultura. Não tem como não gostar, não é? É um tambor, é um atabaque, é um tambor, né? A história da nossa história. Eu gosto muito do samba de Noel Rosa, eu gosto muito do samba, aquele samba já urbano, né? Aquela coisa mais urbana, samba que conta história. E é uma história de resistência também, né, Toninho? A gente não pode esquecer isso, né? É uma história de uma resistência negra, é um processo contínuo de resistência, na verdade. Quando a gente fala do samba, a gente não pode esquecer que continua sendo, eu acho que, e ainda, né, ainda é, né, um ritmo musical que sofre muito preconceito, e, claro, no Brasil sofre um preconceito de classe, efetivamente, mas ele é extremamente importante porque ele conta a nossa história, ele canta as nossas mágoas, né? Eu acho que, de certa maneira, de uma maneira um pouco mais rítmica, né? E feliz, né, Toninho? Porque se a gente tiver que parar para pensar no dia a dia, é de doer, né? Então acho que o samba tem tudo a ver a nossa história, a ver com a nossa história. Ok. O pessoal aqui no chat debatendo. O Orlando Júnior dizendo... Bom, primeiro ele dizendo que a elite sempre se apropriou das manifestações culturais do povo para fraturar dinheiro. Até aí, normal mesmo. A elite se apropria de tudo, da fé, das manifestações culturais, né? E tudo mais. Mas aí ele fala também o seguinte, que ele não gosta de samba, mas ele é um bom sujeito, né? E não tem nada no pé. Tá certo? Gosto são características diferenciadas, ninguém é obrigado a gostar, né? Mas o importante é a compreensão do companheiro aqui, né? De o respeito à manifestação cultural, né? Esse aí é um valor importante do povo brasileiro e a defesa, né, dessa manifestação, né, diante dos ataques aí da direita reacionária contra essas e outras manifestações culturais do povo brasileiro. Bom, vamos lá. Saindo do samba, né, vamos falar aqui do sofrimento presente nesse momento em todo o mundo, e os dados da ONU apontando que a situação, também em função da pandemia, tende a se agravar no que diz aí a crise humanitária. Vou passar para a Andréia para ela contar e comentar para a gente a notícia aí. Pois é, Toninho, a notícia é péssima, né, na verdade, ela não pode ser pior. Em 2021, na verdade, a crise humanitária, né, de acordo com a ONU, esses dados saíram ontem, a crise humanitária deve atingir 235 milhões de pessoas no mundo, né? Só estamos falando e levando em consideração, né, que estamos numa pandemia, levando em consideração que essa pandemia ela não vai se resolver de uma hora para outra, até porque a gente já sabe que, por exemplo, vacinação não vai ter para todo mundo, e que a vacinação, inclusive, vai ser pautada por uma questão, né, efetivamente de classe. Eu vi uma matéria esses dias, eu fiquei muito assustada, sabe, Toninho? O governo francês, eu acho que era o governo francês, ele, assim, fez uma escala, né, de quem é que vai receber a vacinação. Os moradores de rua, as pessoas com mais necessidade, enfim, estão lá no último. Quer dizer, pode ser que receba esse ano? Pode, mas pode ser que não. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar.
Então, efetivamente, o que a ONU percebe é que nós temos uma crise humanitária. Essa crise humanitária, de acordo com a entidade, essa operação, né, para tentar resolver o problema, ela precisaria de um gasto de 35 bilhões de dólares. Né? E aí é o que eu acho que é mais assustador, porque é a fome, né, Toninho? É a fome de volta. Então, é fome, abandono, não é um descaso político e de países, né, que são, e lembrando, né, que quem é responsável por isso, ao contrário do que a mídia sempre coloca, né, a mídia tradicional, é o capitalismo, é a direita, não é? Enfim, então olha só, nós temos ali, dentro da perspectiva da ONU, locais como Síria, Venezuela, claro, né, que a ONU não ia deixar de colocar Venezuela, Paquistão, Haiti, Afeganistão, Iêmen, Colômbia, Ucrânia e outros países. Mais uma vez, a gente também tem que lembrar o caráter político também, né, de você impor ali alguns países nessa lógica, nessa rota, desculpa, de países que passam por uma crise humanitária. O risco também é efetivamente alto com relação ao Covid-19, né, o coronavírus, e aí a ideia, né, dentro dessa análise isso aumentaria, mas o interessante também é que eles, ao mesmo tempo que eles colocam a Venezuela ali, eles não citam se há ou não um aumento ou um recuo de doença, como é que está a situação desses países, inclusive com relação ao coronavírus. Mas acho que no geral, né, Toninho, o que a gente tem que pensar é que é uma crise humanitária pautada por uma questão que é vergonhosa, não é? Eu acho que o capitalismo defende tanto, não é? Os capitalistas defendem tanto o capitalismo, mas é de uma vergonha, não é? Basicamente, você ter fome, né? A fome voltar como algo efetivo, na realidade, não só do brasileiro, como no mundo. É isso aí. Andréa, enquanto a Andréa falava aí dessa previsão catastrófica, né? O próximo ano, eu estava vendo aqui os dados de hoje da Covid-19. Então, ontem o Brasil registrou um recorde de casos em 24 horas, desde agosto, que não tinha um número tão alto, passou de 52 mil casos. Bom, e nas últimas 24 horas, de lá para cá, 48.107 novos casos. Né? E foram registradas 669 mortes aqui em terras brasílias nas últimas 24 horas, né? Vocês estão vendo aí os dados, e com isso aí o país passou de 174.500 mortes. Né? Então a situação, quer dizer, a média de casos, inclusive, ela está em alta em 35%. Quer dizer, rapidamente depois das eleições, né, depois de na campanha eleitoral todo mundo ter feito a maior propaganda de que os governos maravilhosos que a gente tinha, que cuidaram tão bem, né, a campanha cínica que a gente via toda hora, os pseudoanalistas dizer, por exemplo, que o Covas em São Paulo ele estava super bem cotado para ganhar as eleições porque ele tinha cuidado muito bem aí da população. Né? São Paulo foi só a terceira capital, a terceira cidade no mundo com maior número de mortos. Bom, e agora, mal passou as eleições, né, os dados explodem, o país está ameaçado de chegar aí ao final do ano com mais de 200 mil mortos, né, é um número avassalador, né, uma catástrofe imensa, sem paralelos nas últimas décadas, e os cínicos, né, os que fizeram toda essa encenação, agora agem, inclusive, adotam medidas totalmente superficiais, né? Na medida que, como a gente sempre destaca aqui, continua sem haver testes, sem haver nada. Bom, e no meio dessa situação, como infelizmente como a Andréa foi obrigada a reconhecer no começo, as perspectivas não são efetivamente de nenhuma melhora. Né? Como a gente dizia lá durante a campanha eleitoral, o mar de rosas que se anunciava, né, para depois das eleições, com tantas promessas, agora a gente vê que, obviamente, que era tudo mentira, era uma fraude total e absoluta, né? Um verdadeiro estelionato. Pois bem, agora o que está em discussão é o fim do auxílio emergencial. Né? E essa situação, como o André registrou agora há pouco aí, que em todo o mundo ameaça centenas de milhões de pessoas em fome, no Brasil, né,
o corte no auxílio emergencial já piorou a renda de mais de 8 milhões de pessoas que foram, quase 9 milhões que foram levadas pobreza, né? E a estimativa do fim da liquidação total, né, da volta do auxílio a partir de janeiro, né, os próprios jornais econômicos da burguesia, os cadernos de economia, avaliam que vai haver um estouro, né, da desigualdade, que já vem crescendo no país, obviamente, né? Mas só para a gente ter uma ideia, hoje, né, o reacionário jornal Estado de São Paulo, um dos porta-vozes da direita golpista no país, um dos mais importantes, estampou no seu caderno de economia a manchete: fim do auxílio, com o fim do auxílio, desigualdade pode voltar ao patamar dos anos 80. Né? Segundo o próprio jornal, o índice de pobreza caiu 18,7% em 2019, para 11% em setembro de 2020. Sem o benefício, o indicador pode disparar e alcançar 24%. Né? Veja que esses 24% dessa pobreza aí é aquela faixa de pessoas que condenadas, né, a viver aí com um terço, né, do salário mínimo, R$348 por mês, coisa de um pouco mais de R$11 por dia, né, que não dá, obviamente, nem para atender as necessidades fundamentais de um indivíduo com alimentação necessária, né, para garantir a subsistência de um ser humano. Né? Bom, a situação, o governo está procurando aí fazer estudos aí para apresentar propostas de engana trouxa, para tentar tapear a situação. Né? Ontem o Rodrigo Maia disse que o Congresso não tem nenhuma pressa, que é problema do governo. É um jogo de empurra, porque finalmente, agora eles já ganharam as eleições, né? Já elegeram aí os seus candidatos direitistas, garantiram determinados interesses, agora se trata de esfolar a população. Né? É a política do governo Bolsonaro, mas é também a política do conjunto dos partidos da direita golpistas que venceram a eleição. Se eles venceram a eleição, têm maioria no Congresso, por que eles não aprovam nenhuma medida de interesse da população? Porque, obviamente, né, eles estão a serviço dos mesmos interesses que o governo Bolsonaro quer defender, os interesses dos grandes capitalistas. A diferença, a briga entre eles é que setor aí, né, fica com a expropriação, com o assalto à população, mas que tem que esfolar a população. Isso aí não tem nenhuma briga entre eles, tem um amplo e profundo acordo acerca disso. Bom, nessa linha, hoje o governo fez mais uma das suas zigue-zagueadas, né? Uma das suas muitas trapalhadas. O governo publicou uma portaria que obrigava a volta das aulas presenciais nas universidades em janeiro, mas depois o governo recuou. Foi isso aí, André? Esse governo é algo... É tão absurdo, não é? Vamos combinar, não é? É tão absurdo, é tão ineficaz, é tão incompetente, não é? As coisas são feitas de uma maneira tão rasas, né? Porque, como é que você coloca... Começar pelo fato também, né, Toninho, que é a primeira vez que eu vejo o ministro da Educação tomando ali alguma atitude, né? Esse ministro novo, né? E em menos de 4, 6 horas ele já voltou atrás, quer dizer, esse é o governo Bolsonaro. Agora, o que me assusta é o modus operandi. Então, na verdade, eu não sei o que vem por aí. Né? Normalmente é assim, ele vem com uma bomba, vai instituir essa bomba, depois ele volta atrás e aí a coisa vai se construindo. Não tem a menor condição, né, Toninho? Não tem a menor condição. Eu acho que se eles fizerem uma conta básica, você vai colocar em risco ali dentro todo, né? Todo um setor. Você vai colocar aluno, você vai colocar professor, você vai colocar terceirizado, você vai colocar funcionário, você vai colocar toda uma comunidade acadêmica, você vai colocar, não é, a própria movimentação, porque muitas dessas universidades federais, dos institutos federais,
são no interior de estados, né? Por exemplo, eu mesmo estudei em Ouro Preto, quer dizer, só fazer voltar, girar, né? Movimentar toda uma população, toda, né? a comunidade acadêmica, e, claro, quando você faz isso movimentar, você também está movimentando o vírus, quer dizer, é uma medida despreparada, é uma medida sem pé nem cabeça, né? Ele condicionar o retorno às aulas, a cumprimento de protocolo de biossegurança. Eu acho, sabe, Toninho, que às vezes ela tem um fator que evidenciar o negacionismo, né? Enquanto a imprensa fala de uma segunda onda, enquanto o próprio, né, o Covas, né, e o Joe Biden percebe, né, que tem ali um aumento, e descaradamente, ao invés de eles colocarem esse aumento, né, porque a gente também tem que levar em consideração isso, né, Toninho? Ele colocou um aumento para a fase amarela, levando em consideração a semana anterior. Ele teria que levar em consideração o aumento lá para outubro, que foi a última vez. Quer dizer, nesse caso, nós voltaríamos para a fase laranja. Então, tem desinformação para tudo que é lado. Nesse sentido, né, eu acho que o governo federal tem esse papel ali de criar um clima de, primeiro, claro, né, para atacar novamente, né, essas prefeituras e esses governos do Estado, e, efetivamente, impor uma agenda negacionista e contra a segunda onda, etc. Agora, o modus operandi, né, dos ministérios do Bolsonaro é esse. Né? Vai, volta, dá uma bomba, depois tira essa bomba e depois vem aí alguma outra coisa. Vamos ver o que vai vir. Ok, é isso aí, Andréia. É o zigue-zague, mas tanto o zigue quanto o zague é sempre, num sentido ou no outro, é sempre contra o povo, né? Bom, um dado de hoje dá um intenso alarde, né? O que mais ganhou destaque hoje na imprensa capitalista, tiveram dois acontecimentos. Né? Um foram os assaltos ao banco lá no interior do Pará, né? Repetindo o que já tinha acontecido essa semana no interior de Santa Catarina, em Criciúma, né? E, bom, o outro destaque, né? Evidentemente um sintoma muito claro também da crise que a gente tem no país nesse momento, nos mais diversos setores, porque não é só os banqueiros que precisam roubar a população, né, para manterem os seus ganhos. Tem mais gente também que precisa roubar, e às vezes roubar até um pouquinho os bancos, né? Que é difícil roubar os bancos, né? Porque só eles têm quase o monopólio do roubo, eles conseguem roubar muito mais, né? Mas um grande destaque na imprensa no dia de hoje, o anúncio da vacina, de que o Reino Unido teria sido o primeiro país do mundo a aprovar, né, uma vacina, a vacina da Pfizer, feita em consórcio, né, um consórcio com a empresa germânica, que agora eu esqueci o nome da empresa, depois a gente lembra, se alguém lembrar pode soprar aí que eu não ligo. Bom, mas aí o governo britânico anunciando que nos próximos dias, né, estão se falando aí coisa de uma semana ou duas, o governo iniciaria a vacinação no Reino Unido com a vacina produzida lá no país e também no consórcio com a Alemanha. Seria o primeiro país do mundo que iniciaria a vacinação em larga escala, se isso se confirmar. Bom, tudo aqui a gente tem que olhar com muito cuidado, né? A gente não pode ser ventríloco da imprensa capitalista, porque essa vacina ela está há meses, sempre na próxima semana, já está chegando, mais um teste. É BioNTech. Né? Legal. A empresa é BioNTech. Isso aí. Beleza. Pfizer e a Biotech, não é isso? Então, evidentemente que aqui é uma enorme disputa, né? Porque não se trata do interesse da população. Vendo correlatamente, eu vi, por exemplo, se anunciando que vai entrar em teste, só para a gente ter uma ideia, como é que é o interesse na medicina e na saúde do povo, uma vacina para HIV que estava sendo testada, sendo produzida, feito teste há 10 anos. E agora vão entrar na fase de teste que vai demorar mais 24 meses. Então, qual é essa? Quer dizer, se é que a gente pode dizer que é uma pressa? É que isso aqui envolve
bilhões e bilhões e muitos bilhões, né? Não é coisa de pouco dinheiro, né? Então, há uma intensa corrida entre os setores da indústria farmacêutica, né? Porque se trata de um dos negócios mais lucrativos nesse momento, fora ser dono de banco, né? Seria aí quem vai produzir as vacinas, bilhões de doses que serão necessárias nos próximos anos, até porque algumas das vacinas, como é o caso dessa, não é dose única, né? E às vezes até não só tem uma segunda dose para garantir, mas depois até reposição de dose. Quer dizer, é um negócio da China, não no sentido de ser chinês, evidentemente, mas é um negócio muito rico. Bom, tem aí uma comparação, né, que tem um quadro comparativo, porque nesse momento você tem aí 4 grandes grupos que estão em disputa, né? Eu não sei se está claro aí para os nossos amigos internautas, eu espero que sim, né? Mas eu vou relatar aqui um pouquinho o que trata aí o próprio quadro, né? Mostrando aí a comparação das 4 vacinas que estão justamente nessa disputa. Uma delas é justamente essa da Pfizer e da BioNTech. Bom, aí o quadro mostra aí, tem a vacina, inclusive a origem, a nacionalidade dessas vacinas aí em disputa, né? A Oxford, que é britânica, a Moderna, que é inglesa, e a que está sendo aprovada no Reino Unido é também norte-americana e alemã, né? E a Sputnik, que é a produção russa, né? Tem aí também na corrida a Sinovac, né? Chamada aqui no Brasil de Sinovac, que é a vacina chinesa, né? Bom, está mostrando aí todas elas são em 2 doses, né? Eu acho que contrasta com a vacina chinesa, que estaria sendo desenvolvida para ser aplicada em 1 dose. Tem muitas outras na disputa. Essas aí são as que têm ganho mais destaque aí na imprensa internacional, né? Bom, e supostamente o nível estimado da eficácia, né? E bem como os problemas de armazenamento, porque um dos problemas que foi levantado em relação à vacina aprovada no Reino Unido, né, para essa vacina norte-americana e alemã, as empresas, ela precisa ser armazenada a menos 70 graus negativos, né? Então, um dos problemas que foi apresentados, inclusive aqui para ser adquirida pelo Brasil. Obviamente que é uma estupidez, porque se existe a tecnologia de armazenamento, né, e é possível ser usada em países como é o caso do Reino Unido, seria possível em qualquer outro lugar do mundo, né? Porque 70 graus negativos não é a temperatura natural praticamente de nenhum lugar do mundo, com raras exceções, né? Se você for para lá para o interior para a Groenlândia, lá para a Rússia, para a Sibéria, aí você pode encontrar em determinadas épocas do ano 70 graus negativos, mas é óbvio, né, que esse tipo de armazenamento vai necessitar do uso de tecnologia em qualquer parte do mundo, né? Mas o que está em questão aqui, obviamente, é o envolvimento de um capital. Estão assinalando aí que essa vacina, das que estão aí em teste, é uma das mais caras, né? E, com certeza, né, um dos problemas da pressa em colocá-la em uso tem a ver que se as outras que foram desenvolvidas e têm um custo mais baixo chegarem primeiro ao mercado, né, dificilmente ela vai conseguir faturar os seus bilhãozinhos. Então precisa correr, né, e colocar, mesmo que isso, né, aqui a gente não tem nenhuma dúvida que isso implique em determinado risco para a população, né? A gente também não deve ser otário, porque a gente já viu essa conversa de que vai começar a vacinar semana que vem, mês que vem, né? Hoje mesmo no Brasil foi anunciada aí a Câmara, né, aprovou recursos aí da ordem de 2 bilhões para a compra e produção da vacina de Oxford, né? Isso foi feito através da aprovação da medida provisória, né, encaminhada pelo governo,
que libera praticamente 2 bilhões, 1.994.960 mil reais, etc. e tal, para viabilizar a compra e o processamento final pela Fundação Oswaldo Cruz da chamada vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e comercializada pela farmacêutica AstraZeneca, né? Bom, esse recurso prevê a encomenda de 100 milhões, de mais de 100 milhões e 400 mil doses, né, pelo Brasil. Bom, tudo isso até agora é muita conversa, muita jogada comercial, né? Como a Andrea falou, não dá para ter nenhuma confiança. O que nós temos de concreto nesse momento é a explosão de casos da Covid, né, que foi acobertada, ocultada aí durante o processo eleitoral, né, e que agora explode, e talvez por isso, com certeza, se fale tanto em vacina, né, que é para ocultar o fato de que a situação está, como sempre esteve, totalmente fora de controle, né, e quando as medidas anunciadas, como a Andréa destacou, elas não retrocedem o tanto quanto seriam necessário pelo volume de casos, pela falta de medidas, né? Por exemplo, as grandes cidades, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, agora não tem nem a cobertura daqueles hospitais falsos que eles fizeram durante os hospitais de campanha eleitoral, né? Mesmo esse recurso que praticamente não funcionou, né? Agora nem esses estão à disposição da população. Quer dizer, não tem teste, não tem hospital extra, não tem absolutamente nada, né? E aí eles vivem de fazer discurso na televisão, de anunciar que a vacina está ali na esquina, já está quase dando para ver de tão próxima que ela está, né? Mas na realidade, por enquanto, é só promessa, né? E a população segue aí morrendo em larga escala em todo o mundo. E a jogada é uma jogada financeira. É bom lembrar, por exemplo, que no caso do Brasil, né, o Brasil votou junto, né, com todos os países sedes aí desses monopólios da indústria farmacêutica, contra uma proposta apresentada pela Índia, África do Sul, os países do BRIC, de quebrar a patente das vacinas, quer dizer, que as patentes não fossem respeitadas para garantir a produção a baixo custo, né, para toda a população diante da situação de pandemia. Mas aí o governo Bolsonaro se juntou com os Estados Unidos e outras potências capitalistas, no caso do próprio Reino Unido, Alemanha, e votou contra, né, porque deixa o povo morrer. O negócio é garantir o lucro dos capitalistas, né? O lucro acima de tudo, né? É o lema de todos os governos imperialistas, né? E que se dane a população, né? Essa é a lógica adotada diante dessa situação. Bom, falando em sofrimento, né? Ontem aconteceram protestos importantes para marcar aí um ano da chacina de Paraisópolis. A Andréa conta para a gente a notícia e comenta esse acontecimento que, obviamente, a gente não pode deixar cair no esquecimento, né? Pois é, Toninho, 1 ano já de Paraisópolis, né? Na verdade, o que me assusta muito a gente pensar, né, Toninho, que primeiro que é uma situação que é normalizada, né? Ela é normalizada pela polícia de São Paulo, ela é normalizada como uma forma, né, de atendimento à polícia, eu esqueci agora a expressão, né, de abordagem policial, infelizmente, sobretudo quando se trata das camadas mais pobres, né, Toninho, quando se trata, né, de regiões periféricas. Então, olha só, o que nós temos ainda, o que nós temos hoje, né? Nós tivemos ontem ali uma comemoração, na verdade, né, um ato, né, um ato feito pelos familiares, as pessoas levaram flores, cartazes, balões. O principal inquérito continua sendo conduzido pela Polícia Civil, está sob sigilo. Eles afirmam que estão fazendo, tá? Eles estão ali, estão trabalhando e que vão chegar, né? Com certeza vão chegar nos culpados, né? Efetivamente, a gente sabe que isso vai demorar muito, né, Toninho? Porque continua sob sigilo, a gente não tem nada, não tem notícia nenhuma, não tem informação alguma, tanto que nem a mídia tradicional, né, fala sobre o assunto.
os 9 jovens, né, que foram pisoteados, a gente não pode esquecer disso, né, eles foram pisoteados, né, depois que a polícia entrou para dispersar, né, um baile na comunidade de Paraisópolis, era um pancadão, reunia entre 3 a 5 mil pessoas, esses pancadores. Na verdade, você era uma ação que já era, não é, um revide da polícia, né, no bairro, e veio de uma maneira extremamente truculenta, de uma maneira violenta e pautada, né, Toninho, numa abordagem necropolítica, não é? E essa abordagem necropolítica significa que corpos pobres e negros podem ser mortos, espancados, pisoteados, porque são só números. E é isso que a gente precisa mudar. É isso aí, o sofrimento, né? A manifestação, o protesto, a nossa solidariedade aos familiares, no momento, inclusive, que essa ofensiva segue, como a gente viu agora no caso mais recente de alcance, né, de repercussão no assassinato do João Alberto lá no Carrefour em Porto Alegre, mas que infelizmente é o cotidiano, né, da população pobre. No ano passado foram 6.357 mortos pela polícia, né? E é bom que nessa conta não entra, por exemplo, os mortos de Paraisópolis, porque aí a polícia provocou, né, como em muitos outros casos, mas não aparece na conta da polícia porque foi um acidente, né? Teria sido, quando todo mundo, evidentemente, nada teria acontecido se não fosse a ação covarde, criminosa da polícia, né, de dispersar com tiros, com repressão, né, uma multidão que, ao se colocar em fuga, obviamente, a tendência era acontecer desgraças como essa daí, né, a política de repressão. Aí também uma manifestação cultural, né, porque a pessoa tem direito de gostar ou não gostar do funk, etc. e tal, né? Ninguém pode ser... Assim como ninguém é obrigado a gostar do samba, nem de nada, nem de ópera, né? Agora, evidentemente que é uma manifestação, e é uma manifestação nos limites, né, da própria atividade cultural que a população consegue desenvolver ou consegue lhe impor, né, nas condições de pobreza, de aglomeração que existe nas comunidades, etc. e tal. Eu tenho bem perto aqui de mim, todo final de semana tem baile, tem pancadão, tem um baile aqui na comunidade bem próxima aqui, e a gente fala, bom, o pessoal está aglomerado, bom, eles vivem aglomerado no transporte, né, na própria casa onde eles moram, onde às vezes num apartamento aí do Singapura moram muitas e muitas pessoas, o pessoal foi ficando sem aluguel, sem condição de pagar o aluguel, foi se aglomerando, né, na família o cunhado que veio para casa, o pessoal que foi morar com o aposentado que está sustentando a barra da família porque ainda recebe lá um dinheirinho. Então é a situação criminosa. Bom, antes de avançar na nossa pauta aqui, agradecer aí agradecer e pedir que o pessoal siga o exemplo, né, do Fernandes da Silva, que mandou aqui a sua contribuição, a sua figurinha simpática aí, né, para contribuir aqui com o nosso programa. Então sigam o bom exemplo do companheiro Fernandes da Silva, contribuam, né, mande aqui a sua contribuição instantânea, o seu sticker, o seu super chat para contribuir com a gente, tá certo? Você que está aí nos acompanhando, você pode também se tornar membro do nosso canal, né, apertando aqui, logo embaixo da telinha tem lá o retângulozinho Seja Membro, e você contribui mensalmente, e sendo membro ou não, você pode dar a sua contribuição instantânea. O Orlando lembrou aqui também que, além de tudo isso que a gente falou aí sobre a vacina, né, tem aí os milhões de testes que foram gastos, parece que são 7 milhões de testes, ele fala aqui 300 milhões de testes que estão vencidos ou a vencer, né, que estão estocados, e nem estes aí são utilizados, né? A população não tem teste, o número de testes foi caindo, quase numa proporção igual ao crescimento, a retomada aí da pandemia, né? E não há teste em massa, não há nenhuma medida, né? Bom, vamos lá, vamos em frente, seguindo aqui na nossa pauta. Bom, vamos entrar na pauta mais diretamente política, né? Nessa semana pós-eleitoral. Primeiro destacando aqui, então, rapidamente, o
os antibolsonaristas, né, que se apresentaram nas eleições como a antítese, né, do Bolsonaro. O Bolsonaro seria a personificação do mal e eles a personificação do bem. O Bolsonaro seria a direita raivosa, né, e eles seriam os científicos, progressistas científicos. Agora, todos eles viraram amigos do Bolsonaro. Dessa vez foi o Bruno Covas, né, que ligou para Bolsonaro para cumprimentar, né? O Globo destaca o seguinte: em sinal de bandeira branca. Né? Quer dizer, agora passou as eleições, já enganamos a população fingindo que a gente vai brigar, né? Vamos para o love. O mesmo já tinha acontecido na segunda-feira com um dos candidatos que se transformou no verdadeiro sonho de consumo da direita brasileira. Ele personificou aquilo que a direita gostaria de ver em 2022, que foi o candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Né? Porque ele começou a eleição, já antes mesmo da campanha eleitoral ser lançada, ele já recebeu o forte embalo do candidato do PSOL, que era o mais forte candidato eleitoralmente da esquerda, que desistiu da eleição e ajudou o Paes. Bom, o Paes que ligou na segunda-feira para o Bolsonaro e fez declaração que ele é até amigo do Bolsonaro. Né? Na eleição, ele recebeu o apoio, ele que já foi secretário-geral do PSDB, é bom que se diga, né? Foi um dos primeiros instigadores da política de denúncias contra o PT, lá na CPI dos Correios, né? Lá em 2004, 2005. Bom, aí depois ele mudou de lado. Você vê que ele é um cara que ele desempenha vários papéis, como um verdadeiro político profissional. Né? Aí ele virou prefeito do Rio e foi para o PMDB na época, e virou aliado do Lula. Né? Veja que político profissional está disposto a desempenhar qualquer papel, é que nem ator de Hollywood. Né? Um dia ele está do lado do bandido, no outro dia ele está do lado dos mocinhos, e tem gente que acha que esse pessoal, de fato, eles têm lado. O lado deles é o lado daquilo que... Então, o Paes, que foi secretário-geral do PSDB, passou pelo MDB, foi prefeito aí nas gestões do Cabral, agora está no DEM, no partido do Rodrigo Maia, né, o sucessor da Arena. Ele... Por que eu digo que ele é um dos principais modelos da direita? Porque ele conseguiu receber o apoio de todo mundo. No segundo turno ele foi apoiado por muita gente que dizia: lógico que nós temos que apoiar o Cabral. Vamos deixar ganhar o Crivella, que é amigo do Bolsonaro? Está aí agora o Eduardo Paes, né? A beijos e abraços com o Bolsonaro, né? E com certeza ele vai ser muito mais útil ao Bolsonaro do que o próprio Crivella, porque o Bolsonaro, o Paes é do DEM, né? Não é de um partidozinho que nem os republicanos, não é da Igreja Universal, é de uma máquina de guerra profissional, do DEM, da Arena, né? Do partido da ditadura militar, que foi o maior ganhador das eleições, né? Ganhou 4 capitais, né? Além do Rio de Janeiro, Salvador, né? Mais 2 capitais, que agora eu nem lembro quais foram, mas se fortaleceu, e é o sonho da direita, né? É o sonho do João Biden, né? Porque o sonho da direita é o que é? Seguir aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Usar o Bolsonaro para eleger um candidato tão direitista, ou mais direitista que o Bolsonaro, mas mais forte, com maior capacidade, né, para atacar a população do que o próprio Bolsonaro. Né? Então tá aí agora, dessa vez foi a vez do Covas, né, que aparece aí ainda antes da eleição, que ele estava barbudo, ao lado do Dória, do Bolsonaro, do general que era o comandante, na época, não sei se do Exército, do Estado-Maior das Forças Armadas, e agora ele está de volta às boas com o Bolsonaro. É a política da burguesia, né? E inclusive a política do pega-trouxa, né? Porque o Paes ele conseguiu fazer, também o Covas, em alguma medida, com que a esquerda acreditasse e ajudasse a enganar uma parte da população de que a vitória dele seria a derrota do Bolsonaro. Tem até esse mantra aí, toda hora cantado
por setores da direita e até da esquerda, que dizem que o Bolsonaro foi derrotado nas eleições, né? Apesar de que ele não tinha prefeitura nenhuma, e agora os partidos que são amigos do Bolsonaro controlam diretamente mais de 400 prefeituras. E que os partidos que estão no governo Bolsonaro, o DEM, o PSD e o PP, ganharam mais de 1.500 prefeituras. E o Bolsonaro foi derrotado. Olha que história, que conto de fadas hollywoodiano. Que na realidade é um conto de fadas para a direita. Para a população é um pesadelo, né? Eles seguem encenando essas divergências para depois saírem de mãos dadas contra o povo, né? É a política da direita, é a política do João Biden ou do John Dória, né? Ou, quem sabe, outro candidato. Alguém falou aqui no chat, pode ser também o Huck, né? Pode ser alguém do DEM, pode ser também apoiar o próprio Bolsonaro e colocar aí um vice, quem sabe um vice do DEM, né? Um progressista, né? Junto com o Bolsonaro, trocar o Mourão, se os generais permitirem, etc. e tal. Quer dizer, as alternativas são muitas, mas todas elas passam aí por uma derrota da esquerda, né? Passam por manter a esquerda dividida. Bom, aí nesse sentido tem muita importância o que a Andréia vai comentar agora, né? Que foi destacado ontem que o Moro, né? Um dos exemplos da imparcialidade da justiça brasileira, né? Virou aí funcionário da empresa que controla a Odebrecht, que ele ajudou a quase destruir, né? A levar tão próximo da falência que obrigou aí o dono da Odebrecht a dedurar quem o Moro quisesse, inclusive principalmente o Lula. Bom, e aí tem as declarações do Lula sobre o assunto, mas quem vai falar sobre isso com vocês é a Andréia. Vai lá, Andréia. Pois é, né, Toninho? Porque o jogo continua sendo jogado, né? E o jogo é continuar deixando o Lula fora do baralho, tirar. Até porque a direita sabe, viu, Toninho? Que a esquerda passa pelo Lula. E por isso que eles paulatinamente detonam com o Lula, não é? Desde 1980, né? Porque eles sabem disso. E aí, o que aconteceu com o Lula é o quê? Enfim, a advocacia do Lula, né, na verdade, os advogados do Lula entraram fizeram, né, pediram para a consultoria Alvarez e Marçal documentos que provaram que o triplex da OAS, na verdade, o triplex do Lula, na verdade, é da OAS e não do Lula. E esse documento, e na verdade isso revela também, que eu acho que é o mais grave também, é o seguinte, que o Moro teve acesso a isso, né? Então, na verdade, o Moro teve acesso a essa documentação. Ele sabia que o triplex não era de Lula e ele usou isso politicamente para tirar o Lula da jogada eleitoral de 2018 e de 2022, né? Porque sabia que se ganhasse 2018, dificilmente não levaria para 2022. Então, o ex-presidente Lula falou que o documento da empresa que o ex-juiz Moro virou sócio provam que o triplex era da OAS, não de Lula. Moro promoveu, então, uma farsa, né, para tirar das eleições e cometeu vários absurdos e ilegalidades. A equipe do presidente está, né, com razão, né, revoltada com isso, e Lula disse exatamente, condena, né, o Moro e disse que foi uma prova, né, de farsa, essa é mais uma delas, a farsa que ele tanto avisou, tanto, né, eu me lembro do Lula falar numa das arguições, né, do Moro, que o problema dele mentir é que ele ia ter que levar essa mentira até o resto, né, e essa mentira está caindo. O problema, Toninho, que hoje, mentindo ou não, a mídia não fala, né, a imprensa se cala, se a gente não lutar muito, né, a própria esquerda, né, abre mão de Lula descaradamente, então se a gente não lutar muito por ele, levando em consideração que para a gente voltar ao poder passa por Lula, a gente vai cair num buraco sem fundo. Quer dizer, vai continuar, né, Toninho? É isso aí. Um buraco cada vez mais fundo. É isso aí. Bom, seguindo no mesmo tema, né, destacando que enquanto a direita faz festa, né, e faz campanha para manter
a direita dividida, né? A direita gosta da esquerda apoiando os candidatos da direita, como a maioria da esquerda fez, apoiando diretamente o Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, e como a esquerda fez também, né, endossando a fraude das eleições, né, todos os mecanismos de manipulação, como a gente viu em São Paulo, para levar o candidato do PSOL, né, amplamente cantado em verso e prosa, né, pela direita golpista, como sendo aí a nova liderança da esquerda, a liderança da esquerda que a direita gosta. Bom, e para contribuir com essa campanha de desmoralização da esquerda, né, e de levantar a bola da esquerda que quer se unir com a direita, a esquerda que defende a tal da frente ampla, a frente de aliança com os golpistas, está em marcha a todo vapor dentro do Partido dos Trabalhadores, o maior partido da esquerda brasileira, uma intensa campanha, né, contra o comando do PT, né, visando, obviamente, ataque que tem como alvo diretamente e principalmente o ex-presidente Lula. Bom, setores aí da própria direção do PT, nós já destacamos aqui essa semana o papel de linha de frente aí de setores direitistas no PT, como o Jacques Wagner, senador lá da Bahia, né, Bahia, onde o PT fez força e conseguiu, né, perder para a direita aí todas as cidades importantes, né, lançando candidatos fracos, dando aí aquela forcinha, né, porque é bom lembrar que os partidos que ganharam do PT estão todos eles aí convivendo numa ótima relação com o PT da Bahia, com o comando do PT da Bahia, com o governo do Rui Costa, né? Bom, e esses partidos como o DEM, o PSD, o PP, né, e o próprio MDB foram lá e faturaram as eleições em cima do PT. Agora, a conta, né, depois dessa política, é apresentada para que o ex-presidente Lula e a presidenta do PT, a deputada Gleice Hoffmann, paguem a fatura. Então, a imprensa está destacando que, após o segundo turno, né, que pela primeira vez nos últimos 35 anos, quer dizer, desde a volta das eleições nas capitais, depois da ditadura militar, o PT não elegeu nenhuma capital e a política, a campanha aí é para responsabilizar diretamente. Bom, exemplo disso é aqui em São Paulo, ao Globo, né, justamente um pasquim da direita, porque esses setores da esquerda, eles vão fazer campanha justamente naqueles jornais que são super amigos da direita, ou da esquerda, né? Como é o caso do Globo, né? A imprensa golpista, o partido eles são do PT, mas eles vão fazer campanha no partido da imprensa golpista. Então, o deputado José Américo, por exemplo, do PT, foi dizer que, em função dos problemas que o partido enfrentou na eleição, temos que fazer um balanço, debater a nossa tática e renovar a direção do partido. A política aí é que tem que afastar todo mundo, e já tem setores estando isso aí mais claramente. É o caso, por exemplo, do membro da direção do Diretório Nacional do PT, o Alberto Cantalice, que declarou que o PT tem várias lideranças, e ele citou, veja que são todas lideranças defensoras da frente ampla e da aliança com a direita. O Haddad, ele citou o Camilo Santana, Jacques Wagner, Rui Costa, Wellington Dias, entre outros, né? E ele disse o seguinte, que o Lula já deu muito para o partido, é hora de abrir espaço. Quer dizer, o Lula já deu muito, agora é hora de meter um pé no traseiro do Lula, né? E botar o Lula, enterrar o Lula vivo, né? Essa é a política desses setores da direita do PT, né? Precisa... porque é o que a direita está exigindo, né? A direita disse que o mais importante é enterrar o Lula, né? Obviamente que essa política enterra o PT junto na medida que o PT não reage, né? E vai para uma política, a gente viu aí a política de alianças, o resultado que dá, né? O PT alimentou os tubarões, né? Inclusive aqueles falsos aliados, como é o caso do PSB, né? Suposto aliado do PT, que agora na eleição fez campanha anticomunista, bolsonarista contra o PT, como aconteceu
lá em Recife, né? Bom, o Jacques Wagner, ele foi num programa de um jornalista, de um ex-prefeito do DEM, lá em Salvador, e também fez campanha. Ele disse o seguinte: são pessoas jovens que estão começando a ter reconhecimento público. Acho ótimo que a gente não pode ficar refém, né, se referindo ao Lula. Ele disse: sou amigo do Lula, mas vou ficar refém dele a vida inteira? Não faz sentido. Em minha opinião sincera, parabéns aos jovens que participaram e ganharam. Quer dizer, ele se confraternizou aí, por exemplo, com o playboy do campus, né? O fascistinha lá de Recife, que fez uma campanha totalmente bolsonarista contra a companheira Marília, do PT, né? Que a gente pode ter diferença e temos divergências, né? Não apoiamos a candidatura para um posicionamento político nosso, mas de maneira nenhuma a gente poderia, né, ficar solidário a uma declaração dessa de parabenizar, né, os pilantras, né, os jovens. Aí quem são os jovens que ganharam a eleição? É o pilantra lá de Recife, é o pilantra de São Paulo, o Covas, né? São esses aí que o Jacques Wagner está parabenizando e dizendo que o Lula já era, né? Ele que construiu a carreira política dele na sombra do Lula, na aba do chapéu do Lula, né? Agora está cuspindo no prato que comeu, né? Bom, evidentemente é importante destacar que essa política não serve de nada para os trabalhadores, né? É uma política que vai se vitoriosa, né? E não só enterrar o Lula, mas destruir o PT e representar um duro golpe na esquerda de conjunto, né? É disso. Nós vamos voltar a esse tema aí, com certeza, nos próximos programas. Você pode acompanhar também na nossa imprensa diária, o causaoperária.org.br, mas esse, quase que caiu meu copo aqui, mas esse segue sendo fundamental, né, para todos os trabalhadores, para todos aqueles que querem lutar para transformar essa situação. Andréia, quer falar sobre isso? Porque depois nós vamos ter que pular para o ponto internacional, porque nós já estamos no final. Olha, Toninho, no mínimo, eu fico extremamente revoltada da gente ver um oportunismo, né, da esquerda no Brasil. A gente sabe que passa por Lula, né? Não tem como não passar por Lula. Eu pelo menos não vejo de uma outra forma. Dizer que é uma nova política, sério, que os jovens é uma nova política? Eu não entendo, não sei. O que o Bruno Covas representa não é a nova política, e é um jovem, né? Entre aspas, né? O João Campos é uma nova política? Puxa, sério? Tá bom, não é? Tá bom, né? A forma como ele venceu as eleições, o nível de ataques e fake news e muito parecido com o Bruno Covas aqui em São Paulo, né? O Bruno Covas vem dando cestas básicas, né? Uma base coronelista. Pelo que eu entendo, o coronelismo não é nada muito de novo, não, né, Toninho? Então, na verdade, eu acho que é um setor. Tem que ter muito cuidado, né? Esses setores da esquerda, sobretudo do PT, que estão tentando ali, né, alavancar uma nova característica, uma nova base para o PT, pode fazer o que você falou, pode colocar, pode ser derrocada. Pode mesmo. Porque a gente está enfrentando a ressaca de um golpe, Toninho. A gente tem que resolver questões ligadas ao golpe ainda, para depois dizer se o Lula é ou não carta fora do baralho. É o que eu penso. Ok, gente, nós vamos parar por aqui, porque já estamos no finalzinho. A gente ficou devendo aí a parte internacional. Vocês amanhã, a gente queria destacar as eleições na Venezuela, que acontecem no próximo domingo. Lá a direita correu do pau, né? Porque quando a eleição não é controlada pela direita, né, a eleição não é totalmente viciada, não tem a imprensa capitalista, não tem horário eleitoral sem a participação dos partidos, né, todo o esquema montado pela direita no Brasil e em outros lugares, aí a direita casca fora, né, tem grupos de direita participando das eleições, são grupos minoritários que estão fazendo campanha de que a eleição que não vai dar, porque os setores principais da direita se retiraram e eles já estão aí chamando socorro aí dos setores imperialistas, né, para denunciarem as eleições. Bom, a gente volta a esse tema, amanhã também a gente comenta outros assuntos.
Eu vou passar para a Andréia se despedir e ela volta na semana que vem. Toda quarta, a Andréia está aqui conosco. Vai lá, Andréia. Alô, Toninho, obrigada. Até semana que vem, até quarta-feira que vem. Vamos ver quais serão as bombas da semana que vem, né, Toninho? Quem sabe até lá nós já não estamos na fase laranja aqui em São Paulo. Até. Tchau, tchau. Boa semana. Um abraço a todos. Obrigado aí ao Volney Martini na produção e a todos os amigos que participaram do nosso programa. Sigam com a nossa programação 24 horas no ar. Um abraço a todos.